Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos estudando esta excelente obra entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos agora a uma aula que eu vou dividi-la em duas partes. Considere este assunto por demais relevante, muito importante de ser observado, e nós estaremos falando aqui. Essa obra é muito boa, de David Russell, entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos ler esse trecho aqui, que vai falar acerca da Septuaginta e a literatura helenística, tá bom? Então vamos lá. Desde os tempos remotos, houve assentamentos de judeus no Egito, e Alexandria logo alcançou um honrado nome, particularmente como centro literário. Foi aqui que a tradução da Septuaginta das Escrituras para a língua grega foi apresentada para o uso dos judeus de fala grega do Egito. Então, esta informação de David Russell é importante. Você lembra que tem aquele mito, né, de como tudo ocorreu? Esquece aquilo ali, tá bom? 70 sábios ou 72 sábios, escreveu para o rei. Aquilo ali tudo é mito, tá bom? Então vamos lá. Vou ler aqui para você de novo essa parte, ó. Foi aqui, ou seja, Alexandria e Egito, tá bom? Que a tradução da Septuaginta das Escrituras para a língua grega foi apresentada para o uso dos judeus de fala grega do Egito, que não mais conseguiam ler hebraico e para quem as traduções disponíveis nos ofícios das sinagogas mostravam-se inadequadas. Olha que interessante. A tradução da Torá ou Pentateuco aconteceu provavelmente durante o reinado de Ptolomeu II, 285 a 247 a.C., com o nome de aqui, ó, Septuaginta. O nome Septuaginta, sendo estendido para abranger também as outras partes do Antigo Testamento. Na carta de Aristeia, né, aquela coisa mítica, que mais tarde acompanhou a Bíblia grega, há uma lenda de que a Septuaginta foi resultado de uma ordem real de Ptolomeu II do Egito, que teria delegado a tarefa da tradução a 72 anciões. Em formas posteriores da história, o número é citado como 70. Esses homens levaram a cabo a obra de tradução em ambientes separados e produziram resultados precisamente semelhantes, ou seja, esses 70 sábios, ou 72 anciãos, ou 72 homens, eles foram em ambientes diferentes, traduziram o Antigo Testamento. E quando apresentaram as traduções, eram todas exatamente iguais. E aí? Porém, é provável que a Septuaginta tenha vindo a existir como um Targum, assim como na Palestina passou a existir um Targum para ajudar aqueles que não conseguiam entender as escrituras hebraicas. A influência da Septuaginta sobre os judeus, da dispersão e mesmo sobre a jovem igreja cristã não pode ser superestimada. À exceção de certas notáveis implicações gregas aqui e ali, que poderiam lembrar seus leitores de seu fundo cultural, ela era quase desconsiderável como um veículo de helenização. Então, apesar de estar traduzida na língua grega, e esse era o texto esse foi o texto, melhor dizendo, mais citado pelos evangelistas quando diz respeito ao Antigo Testamento, a citação, majoritariamente, são citações, melhor dizendo, no plural, não são citações da Septuaginta. Tá bom? Não é o Antigo Testamento, as escrituras em hebraico. Não, Septuaginta. E o mesmo fenômeno vai acontecer com a literatura paulina. O conhecimento deles do Antigo Testamento era da Septuaginta. Mas como instrumento de propaganda de judaísmo durante a dispersão, sua contribuição foi de importância inestimável. Em Alexandria, também foram escritos muitos livros gentílicos enviados para muitas partes do mundo, onde, sem dúvida, foram estudados pelos mais instruídos dentre os judeus. Não raro, esses livros
continham acusações difamadoras contra a raça e a religião judaica, que eram normalmente considerados supersticiosos e ateístas. Lembrando aqui, ateístas no sentido da negação dos demais deuses, tá bom? E supersticiosos por questões, proto-cabalísticas, o próprio misticismo da tradição judaica e por aí vai, ok? Vamos lá. Os judeus, por sua vez, não tentavam disfarçar em seus próprios escritos o absoluto desprezo que unham pelos pagãos. De fato, toda a literatura judaico-helenística da época da Septuaginta até Joséfo, ao final do primeiro século depois de Cristo, tinha como alvo a condenação da idolatria, principalmente através de ridicularizações e a defesa do judaísmo contra as intromissões de tal influência pagã. Então você imagina, como que isso provocava um certo mal-estar em alguns ambientes, um problema de convivência entre judeus e demais povos, e demais pessoas de outras etnias que adoravam outras divindades. Quando entravam em contato com os escritos judaicos, você imagina os problemas que poderiam vir a ocorrer. Muita dessa literatura é conhecida por nós apenas por fragmentos ou em referências em outras obras, mas esses escritos que sobreviveram mostram muito claramente a mescla de pensamento grego e judeu que predominava bem antes do começo da era cristã. Vide aí, as obras, de Filon de Alexandria, que muito traz essa marca, tá bom? Vamos lá. Isso é bem ilustrado em livros tais como Os Oráculos Sibilinos, livro 3, e a Sabedoria de Salomão. Inclusive, Os Oráculos Sibilinos, livro 3, é fantástico, Devemos ler, tem muitos paralelos dele com o livro do Apocalipse. Os Oráculos Sibilinos foram escritos durante a última metade do século II antes de Cristo, antes da Era Comum. Então aqui o professor David Russell está confirmando, em Alexandria, está confirmando uma informação que eu sempre trouxe para vocês nos nossos canais, principalmente no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que os Oráculos Sibilinos é uma obra que ela foi composta antes de Cristo, antes da Era Comum, ou seja, ela é mais antiga que o livro do Apocalipse, tá bom? São semelhantes à Sibil grega, que exerceu considerável influência sobre o pensamento pagão, tanto antes como depois desse tempo. A Sibil pagã, ou a Sibila também, pagã, era uma profetisa que, sob inspiração de um deus, podia dar sabedoria aos homens e revelar-lhes a vontade divina. Havia uma variedade de tais oráculos em diferentes países, e no Egito, em particular, eles passaram a gozar de um crescente interesse e significado, tá? Eu vou pausar aqui, tá bom? O nosso vídeo, como eu falei no início, eu iria falar desse tópico em 2 partes, ok? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Curte, comente, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para alcançar mais pessoas, tá bom? Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to